Oculina esse nome é nome de a morte vencestes, o véu tu rompestes, e a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada pelo seu Espírito. Obrigado pela sua unção. Obrigado pela sua unção. Obrigado pela sua unção. Obrigado pela sua unção. Obrigada pela sua unção. 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 Pela sua unção, pela sua unção, pela sua unção, pela sua unção. Aleluia, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Os nossos olhos estão fixos em Ti. Os nossos olhos estão fixos em Ti. Os nossos olhos estão fixos em Ti. Nós Te adoramos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Grupo de música, muito obrigada. Vocês podem se assentar. Aleluia. Boa noite. Tudo bem com você? Tem uma nota no meu coração a respeito de hoje. E eu tenho meditado a respeito daquilo que o Espírito deseja que eu fale. Hoje é o culto do Espírito Santo. Aleluia. E nós estamos aqui para aprender sobre Ele. Amém? Para aprender sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Para aprender sobre quem Ele é. Para aprender sobre como Ele se move. Aprender sobre Ele. E eu me perguntei, escrevi várias coisas, peguei vários versículos, fiz vários caminhos. Mas o Senhor disse, você vai começar com esse versículo aqui. E eu, Pai, mas esse aqui para onde eu vou? Não sei. Mas ele disse assim, e acontecerá, Isaías 10, 27. Naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. O que é unção? Unção é uma porção do próprio Deus derramada sobre nós. Todos nós nascemos de novo e temos o Espírito Santo dentro de nós. Há uma unção dentro de nós. Nós temos a unção do Santo. Mas existe uma capacitação que vem dos céus sobre nós. Essa capacitação se chama unção. Quando nós precisamos de ajuda, o Espírito Santo vem sobre nós, nos capacitando a fazer aquilo que nós precisamos fazer. Eu não sei o que é que você precisa nessa noite, mas o Espírito Santo está dizendo para você, a minha unção quebra todo jugo. A minha unção quebra todo jugo. Preste atenção em mim. Não em mim, Jéssica, em mim, Espírito Santo. Jéssica não pode fazer nada por si mesma, mas Jéssica fala aquilo que ela ouviu o Espírito dizer. Porque ela perguntou, o que eu digo? E o Espírito decidiu dizer alguma coisa. Não é o pacote que vos fala, mas é a unção. Eu falando sozinha
não tenho capacidade, honestamente, de elaborar um sermão para vocês. Mas o Espírito Santo sobre mim me capacita a ensinar alguma coisa. Ele é digno de louvor, Ele é digno de glória. O Espírito Santo, nesses dias, quer fazer algo diferente na nossa igreja e na sua igreja. E Ele vai se manifestar por meio da unção. Vão haver dias nessa igreja em que a unção vai ser tão pesada que vai ter gente que não vai conseguir ficar de pé. Vão haver dias de uma unção tão grande que pessoas vão começar a rir. Você sabia que rir é uma manifestação do Espírito? Você já viu alguém rindo e se perguntou o que é que está acontecendo? Que coisa esquisita. O que é isso? Isso se chama óleo de alegria. É o Espírito Santo sobre nós, trazendo uma parte daquele que está rindo sobre o trono. Você sabia que Deus está rindo sobre o trono? Ele está no seu trono, rindo dos inimigos. Quem são os inimigos? Estamos lutando contra a carne ou sangue? Não. Estamos lutando contra principados e contra potestades nas regiões celestes. Coisas que se opõem a nós, mas não é na nossa força. Na força do Espírito, na sua unção, na sua capacitação, nós podemos destruir as obras do diabo. Você é uma máquina destruidora das obras do diabo. O diabo tenta fazer algo contra você, mas tem alguém atrás de você que é maior do que você. E aí ele não consegue fazer aquilo que ele queria, porque você recebeu um nome que está acima de todo nome. E Jesus disse, você vai desfazer as obras do diabo e nenhum mal vai vir contra você. Nenhum mal pode te destruir. Você vai pisar em serpentes e escorpiões, em demônios, mas eles não vão fazer nenhum dano. Se beber veneno, se alguém tentar fazer algo contra você, não vai conseguir te atingir. Porque a unção do Santo está sobre você. A unção dele está sobre você. O óleo de alegria está sobre você. Aleluia. Obrigada, Senhor, pela sua unção. Obrigada, Senhor, pela sua unção. Isaías 61:1 diz, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Pobres de quê? De espírito. Aqueles que não têm esperança. Aqueles que não têm Deus na terra. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Qual é o dia da vingança? É o dia em que ele se vinga contra o pecado. O pecado não tem mais poder sobre você, porque Jesus destruiu o pecado. Se você não quiser pecar, você não precisa pecar, porque você foi liberto do pecado. O Espírito do Santo está dentro de você. Esses são dias do Espírito. Esses são dias do Espírito. O Espírito vai começar a fazer coisas aqui. Não é o que você está sentindo. É aquilo que o Espírito vai fazer. O Espírito vai se manifestar nesses dias. E se preparem, porque vai ser cada vez, eu digo isso de modo muito positivo, mais assustador. Porque se você se assustou com alguém rindo, imagina quando você vira alguém caindo. Imagina quando você vira alguém correndo. Imagina quando você vira uma perna crescendo. Nós vimos uma perna crescer aqui. Imagina quando você vira um morto ressuscitando. Essas são coisas assustadoras no Espírito. Eu gosto quando a palavra fala de violência no Espírito, porque é assim que Deus é violento. Ele destrói as obras do diabo. Sabe que muitas pessoas em Portugal estão com o coração quebrantado, que tem pessoas que estão deprimidas porque não para de chover. Mas você foi chamado para destruir as obras do diabo. Às vezes você não vai falar, mas a unção que está sobre você vai alcançar a vida de uma pessoa e destruir o quebrantamento do coração, a tristeza do coração. O dia da vingança do nosso Deus para consolar os que andam tristes
e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, o óleo da alegria ao invés de pranto e um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. Sem Deus, antes que Jesus viesse, antes que recebêssemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, éramos tristes, éramos deprimidos. Mas agora somos alegres e rimos. E é assim que o Espírito se manifesta. O crente não anda com cara de prejuízo. O crente não anda cabisbaixo. Não tem como você ficar triste quando você lembra daquilo que Jesus fez por você. Ele já fez tudo que você precisava. Você já tem tudo que você precisava. Todas as coisas foram dadas a você. A palavra diz isso. Como é que Deus vai negar alguma coisa para você se Ele já deu Jesus? Pede o que você quiser. Se estiver de acordo com a palavra de Deus, porque Ele não nega a si mesmo, Ele vai te dar. Mas você precisa ter confiança. A Bíblia diz, essa é a confiança que nós temos. Como é que você vai exercer o poder que você tem, a autoridade que você tem, aquilo que você recebeu, se você ficar em nome de Jesus? Deu certo? Isso é fé? Como é que a fé se manifesta? Como é que ela fala? Quando você ora por alguém, como é que você ora? Já orou por alguém que tem dor de cabeça no trabalho? Eu não sei se você já passou por essa experiência, muitos de nós já passamos por essa experiência. O colega fala que está com dor de cabeça, a dor de cabeça não passa, já toma um monte de remédio. E você pensa, eu vou ter que orar. Eu acho que o Espírito Santo está falando comigo. Ah, Senhor, tem certeza? Aí você olha, fala assim, não, tá bom, Senhor, se você me der mais uma oportunidade. Não é assim que o Espírito guia. Mas Ele quer tanto alcançar aquela pessoa que você diz, Senhor, Ele foi embora agora, não, tem um monte de gente em volta, acho que não dá para orar, mas se Ele vier de novo, aí Ele vem no banheiro. Oi, a minha dor de cabeça não passa. O que eu faço agora? E aí você olha para a pessoa e fala assim, vamos orar por você? Hã? Vamos orar, orar por você? Pode, porque as pessoas estão abertas, sabe? Se elas têm um problema e o problema não se resolve, as pessoas estão abertas. E se não tiverem também, não é contra você que elas estão, é contra Deus. Então não se preocupe. Mas aí quando você for orar, não ora. Não. Vocês conseguem imaginar Jesus orando dessa forma? Senhor, se porventura for da tua vontade curar este cego. Cura. Esse é Jesus. Se Jesus não é assim, por que a gente fica assim? Mas a unção quebra todo jugo. Sabe por que nós ficamos assim? Porque nós achamos que somos nós que estamos a fazer. Mas não somos nós, é Ele que faz. A unção quebra todo jugo. A unção quebra todo jugo. Jesus era nascido do Espírito, certo? Ele nasceu do Espírito. O Espírito Santo veio sobre Maria, tomou a Maria, e Jesus nasceu com o Espírito perfeito, sem pecado. Mas o ministério dele só foi exercido quando ele foi batizado no Espírito Santo. Ele precisou ser ungido por Deus. A Bíblia diz que ele foi ungido por Deus para exercer o ministério dele na terra. E da mesma forma que Jesus foi ungido, nós somos ungidos por Deus. Os discípulos e apóstolos tinham recebido a Jesus, eles tinham nascido de novo. Mas Jesus disse, não saiam de Jerusalém até que vocês recebam o Espírito Santo do alto. Jesus já tinha aparecido. Ele atravessou uma parede. Ele literalmente atravessou uma parede. Ele disse, paz sejam com vocês. Porque eles estavam assustados. O que está acontecendo? Como é que alguém atravessa a parede? Bom, aquele que multiplicou os pães, ressuscitou dos mortos, andou sobre o mar, atravessou a parede e soprou o Espírito Santo neles. Eles já tinham recebido o Espírito Santo, já eram salvos, mas não tinham o revestimento de poder. Então eles aguardaram a promessa. Eles aguardaram a promessa, sabe? Muitas vezes nós falamos do Espírito Santo
e vem condenação. Porque pode ser que nós não estejamos cultivando da forma correta o relacionamento com o Espírito Santo, mas a palavra diz que o poder de Deus se fortalece na nossa fraqueza e que o Espírito Santo é aquele que veio para nos ajudar. Então pode ser que nessa noite você precise de ajuda. Ah, Senhor, eu não orei como eu deveria, eu não li a Bíblia como eu deveria, eu não fiz o que eu deveria, e o Espírito Santo está dizendo para você, eu te ajudo com aquilo que você disse que deveria fazer. Mas você precisa acessar, você precisa dizer, Espírito Santo, me ajude. Eu preciso que você me ajude, eu preciso que você intervenha. E você não faz isso se você não confiar na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Jesus é a imagem perfeita de Deus. Você consegue imaginar Jesus chutando uma pessoa, dizendo que não vai ajudar uma pessoa, Jesus odiando alguém? A imagem perfeita de Deus, aquele que se entregou por nós, quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e transgressões. Esse é Jesus. Nós não merecíamos aquilo que Ele fez por nós, mas mesmo assim Ele se entregou para que nós recebêssemos o Espírito Santo. E quando Jesus estava caminhando para o Calvário, caminhando para a morte, Ele começou a falar aos seus discípulos as últimas coisas. Sempre dizem que as últimas coisas que você diz são as mais importantes, certo? Quando você está saindo de casa, sua mãe grita, leva o casaco! O casaco é importante naquela hora. É para descontrair. Em João 14, 1, eu vou ler João 14, mas vou pular alguns versículos. Está escrito, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo não sai de você. O Espírito Santo está o tempo inteiro dentro de você. O Espírito Santo está o tempo inteiro falando com você. O Espírito da verdade, versículo 17, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E algumas pessoas podem dizer, mas eu não sei como é o Espírito Santo. E a Bíblia diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Você sabe como é o Espírito Santo. Mas como é que eu faço para discernir a voz do Espírito Santo? Como eu faço para discernir a voz de Deus? E ele continua dizendo, não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. E diz, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E pode ser que você se pergunte o que Judas, não Iscariotes, perguntou, Senhor, de onde vem que há de te manifestar a nós e não ao mundo? Por que você está dizendo que se manifesta a nós somente, mas o mundo não consegue te ver? E ele responde, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se você não guarda a palavra, você não consegue reconhecer o Espírito Santo. O meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Eu preciso saber aquilo que ele disse para mim, porque quanto mais eu escuto a palavra, mais eu entendo aquilo que ele está dizendo. Sabia que nem todo pensamento que você tem é seu, e nem todo pensamento que você tem é de Deus? Existem sugestões do diabo. Quando você olha no espelho, e uma voz diz, você é feio, não é você nem Deus. Quando você olha no espelho, e vem uma voz e diz, você é incapaz, você é pobre, você é pecador, você é injusto. Essas coisas não vêm de Deus. Mas como é que você vai saber se não vem de Deus? Você precisa saber que todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Nele não há sombras, não há trevas. Ele não vai negar a si mesmo. Ele não vai falar contrário àquilo que ele já disse sobre você. Se Jesus morreu para tirar a sua pobreza, como é que o Espírito Santo vai chamar você de pobre?
Se Jesus morreu para tirar o seu pecado, como é que Deus vai dizer para você, você é pecador? Pode ser que você peque porque a sua carne está a aprender. Ela só vai ser transformada depois. Depois. A sua mente está sendo treinada na palavra. Para quê? Para conseguir entender as mensagens do Espírito e viver reinando em vida. Reinando em vida. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Se o mundo não ama ao Senhor, ele não guarda as palavras de Deus, ele não consegue entender o Espírito, ele não consegue discernir o Espírito. O mundo não vai ver o Espírito de Deus, mas você que vê pode dar ao mundo mensagens do Espírito. 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Às vezes você lê a Bíblia e pensa, eu não lembro do que eu comecei a ler. Mas continue a ler. Porque no momento oportuno, o Espírito Santo vai lembrar a você daquilo que Ele mesmo disse. Ele lembra a você daquilo que Ele falou. Quando você estiver ansioso, Ele vai lembrar você, não turbe o vosso coração. Não tenham medo. Quando você se sentir sozinho, Ele vai dizer, eis que estou convosco até o fim dos tempos. Não vos deixarei, não vos abandonarei. Ele mesmo vai lembrar aquilo que Ele disse. Mas para que Ele lembre, você precisa ter colocado dentro de você. Não importa se você não vai conseguir lembrar no dia seguinte. No momento oportuno, eu garanto para você que aquilo vai brotar de dentro do seu ser. Como se fosse algo soltando do fundo de um rio. Provérbios fala a respeito disso. Coisas que brotam e vêm à superfície. É a palavra de Deus dentro de você. E ela vai te resgatar. Porque a palavra de Deus é vida para os seus ossos. A unção quebra todo jugo. A unção quebra todo jugo. Aleluia. Jesus diz, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu mando. Nós somos amigos dele, quando ouvimos a palavra e guardamos a palavra. E ele disse no 15, já não vos chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Quer saber a vontade de Deus, guarde a palavra. Ore, peça ao Espírito Santo, mostre para mim a vontade de Deus. E Ele vai mostrar. Porque Jesus chama você de amigo. Jesus não pode chamar o mundo de amigo. A palavra diz que o mundo tem inimizade com Deus. Porque não guarda a palavra dele. Porque não reverencia. Porque não venera ao Senhor. Mas nós temos acesso à unção. Nós temos acesso à capacitação. Nós temos acesso ao Espírito. E o Espírito é tudo o que nós precisamos. Eu não sei se vocês lembram, quando o Diogo ministrou a respeito de Deus, Jesus, o Espírito Santo, colocou quem foi aqui, o Emanuel na cadeira, quem mais? E o Ricardo. Ficaram super confortáveis aqui em cima. Sabe? O Pai e o Filho estão sentados, mas o Espírito Santo está agindo dentro de nós. E é esse mesmo que nós queremos. Ele é o executor das coisas. Era Ele que pairava sobre a face das águas. Ele é quem faz. Você faz aquilo que você pode, o Espírito Santo vem e te ajuda com aquilo que você não pode. O que é que você precisa fazer? Faça a sua parte, o Espírito Santo vai pegar junto com você. E Ele vai fazer a parte dele. Você pode ter certeza, a palavra diz que Ele é fiel, Ele não mente. Se Ele disse que Ele ia te ajudar, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Aleluia. Aleluia. Atos 1, 8 diz, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Você tem poder para testemunhar a respeito de Cristo. Você tem poder para testemunhar a respeito da unção. Jesus, em Marcos 16, diz, 17 e 18, e estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome
expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal algum. Imporão as mãos aos enfermos, e estes serão curados. Quando você coloca as mãos sobre os enfermos, eles são curados. Se você não vir no instante que você pôs as mãos, não tenha medo, eles serão curados. Existe cura e existe milagre. Milagre é quando algo é revertido naquele momento, mas a cura é quando você impõe as mãos e a pessoa sai com algo agindo dentro do corpo dela, que vai transformar a saúde dessa pessoa, porque ela será curada. Como é que a cura se manifesta no nosso corpo? Se você pega um resfriado hoje, você não está 100% amanhã, mas daqui a uma semana você está 100% de novo. Então, quando você vem aqui e alguém ora por você e você não percebeu, não se apercebeu instantaneamente que foi curado, você foi curado. Foi ministrado cura sobre você. Agora sai e continua declarando que você é curado. Porque você é curado. Porque Ele não mente. Aleluia. Ele não mente. Está escrito, falarão em novas línguas. Por que nós falamos em novas línguas? Eu não vou entrar em todos os detalhes do que é falar em línguas, mas falar em línguas é evidência de que você recebeu o batismo no Espírito Santo. O revestimento de poder da parte de Deus. É isso que acontece. Está escrito em Atos 2, quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Versículo 2, de repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito permitia que se expressassem. Essa é a evidência de que eu recebi o poder sobre mim. O revestimento de poder. Em Atos 10, 44, enquanto Pedro dizia essas coisas, Pedro estava pregando a Cornélio, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos os que tinham vindo com Pedro, admiraram-se que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, porque os viam falar em línguas. Evidência do poder de Deus sobre você. É por isso que você fala, porque você foi batizado, você está sendo edificado. Existe uma linguagem que é entre você e Deus, um código secreto. Deus está ministrando ao seu coração mistérios. Ninguém consegue entender. Você pode interpretar e você pode orar para que seja interpretado. Mas as línguas edificam, te constroem por dentro, trazem informações do Espírito, diretamente do Espírito de Deus para o seu Espírito. E aquilo vai brotando dentro de você. E com o passar dos dias, soluções que você não sabia que eram possíveis para os seus problemas aparecem. Porque o Espírito Santo sabe melhor do que você. E o Espírito Santo te ajuda. E a unção quebra todo jugo. Aleluia. Aleluia. Em Romanos 8, 26 está escrito, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Às vezes passamos por coisas e não sabemos nem qual é a oração correta. Eu não sei nem como pedir para Deus consertar uma situação. Mas a palavra diz que o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Algumas vezes você vai estar orando, e você vai emitir sons que você não entende o que são diferentes das línguas. Mas é o Espírito intercedendo por você. O Espírito está intercedendo por você. O Espírito está junto com você. Sabe, eu creio que o desejo do Senhor é dizer hoje, eu estou capacitando vocês. Eu derramei o meu Espírito sobre vocês. Eu derramei a minha unção sobre vocês. Eu derramei a minha unção sobre vocês. Mas se nós não reverenciarmos a unção, e se nós não respeitarmos a unção, e se nós não respeitarmos a presença, nós não vamos ver essa manifestação na nossa vida. Sabe, a igreja não pode ser um lugar comum. Eu não posso chegar aqui e agir por protocolo.
Eu não posso chegar na casa de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a morada do Senhor. Mas esse é o lugar que nós reservamos para fazer o culto ao Senhor. E se nós chegarmos aqui sem reverência, nós não veremos essa manifestação que tanto aguardamos ver. Deus está dizendo, eu capacitei vocês. Eu dei todas as coisas a vocês. Eu ungi a vocês. Vocês têm poder no meu nome. Vocês têm autoridade no meu nome. O diabo tem medo de vocês por causa do meu nome. Sabe, quando nós nos reunimos, existe algo chamado unção coletiva, que é quando Deus dispersa sobre o corpo. Sobre o corpo. A palavra diz que é como se fosse uma nuvem de glória que vem. A presença de Deus é tão forte que ela é quase palpável. Mas quando nós estamos dispersos, quando nós chegamos na igreja e vemos as pessoas cantarem, e nós assistimos como se fosse televisão, isso atrapalha o mover do Espírito Santo. Nós precisamos reverenciar o Espírito Santo dentro da igreja. Nós precisamos reverenciar aquilo que nós temos. Nós precisamos reverenciar aquilo que nós temos dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós. Sabia que a palavra diz que o Espírito Santo se entristece? Nós podemos entristecer ao Espírito Santo. Como? Se nós ignorarmos ao Espírito Santo, se nós não dermos ouvidos ao Espírito Santo, se nós não acreditarmos que Ele pode fazer aquilo que Ele diz que pode fazer. A palavra fala de uma vez em que Jesus chegou na cidade dele, e as pessoas eram tão incrédulas que Ele apenas conseguiu curar alguns. Mas Ele não operou muitos milagres, porque o ambiente de incredulidade faz isso. Você precisa chegar aqui com expectativa não na pessoa que vai falar, mas porque a palavra que vai ser ministrada tem poder para mudar a sua vida. Não é a maneira como eu dispus a palavra, porque a palavra em si mesma ela tem poder. Em si mesma ela tem poder. Fica de pé. Aleluia. O desejo de Deus sempre foi se manifestar. Sempre foi se manifestar. Mas a palavra diz que o lugar onde Ele habita é no meio dos louvores. Louvores não são apenas cantados, louvores também são cantados. Mas louvar ao Senhor é falar a respeito de quem Ele é. Louvor é um elogio. A Ti fazemos um trono de louvores. Se nós louvarmos, se nós olharmos para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, se nós amarmos a Ele, se nós o reverenciarmos, se nós considerarmos a Sua presença, isso se chama temor. Precisa haver um ambiente de temor na igreja. Como eu disse, o Espírito Santo ama você, o Espírito Santo está com você, o Espírito Santo está a te ajudar. Ele está a te ajudar, não precisa ficar preocupado. Mas não entristeça-o ignorando. Ele está nesse lugar. Você sabe que o Espírito Santo está dentro de você, mas quando ele vem sobre, ele começa a se mover no meio da igreja, operando maravilhas. Operando maravilhas. Nós precisamos dessa unção. Senhor, como nós precisamos da sua unção? Como nós precisamos da sua unção? Você pode fechar os seus olhos, adorar o Senhor onde você está. A palavra fala a respeito de cânticos espirituais. Esses cânticos não são em línguas, esses cânticos são fruto do seu espírito recriado e você começa a falar palavras inspiradas ao Senhor. Ele é aquele que me guarda, Ele é aquele que me protege, Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. De onde saem tantos louvores? É porque lendo aquilo que Ele mesmo escreveu, a palavra brota dentro de mim e no momento que eu preciso, aquele que é o meu auxiliador me lembra das palavras que o meu Salvador falou. As montanhas derretem diante dele. Os passos dele são como trovão, a voz dele é como muitas águas. O universo foi criado por meio dele. Tudo que existe é sustentado por ele. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor.
Ele é o meu Senhor. Sabe, é assim que nós reverenciamos a presença do Senhor. Eu não estou prestando atenção nos acordes que estão sendo tocados, se a pessoa desafinou ou não. Se tem alguém que eu possa ter alguma coisa contra, está errado. Mas eu não observo essas coisas. O que eu venho fazer na igreja? O que é que vocês fazem quando vocês se reúnem? Uns têm salmos. Outros têm canções. O que é que vocês fazem? Adorem ao Senhor. Adorem ao Senhor. Adorem ao Senhor. Adorem ao Senhor. Pai, nós reverenciamos a sua presença. O nosso desejo é conhecer o seu Espírito. Eu sei que existe uma unção que o Senhor deseja dispensar. Eu sei que o Senhor quer fazer coisas, Pai, nessa noite e a partir dessa noite e nas nossas vidas, que nós nem conseguíamos imaginar que o Senhor faria. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, coisas sendo destravadas nessa noite, porque a unção quebra todo jugo. Coisas sendo destravadas nessa noite, porque a unção quebra todo jugo. 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 Você não é pecador, a minha unção quebra todo jugo. Ei, você não é pecador, a minha unção quebra todo jugo. A minha unção capacita você a viver em santidade. A minha unção capacita você a viver em santidade. A minha unção capacita você a amar o seu irmão. A minha unção capacita você a fazer coisas que você nunca achou que faria na sua vida. Mas a minha unção, ela quebra todo o jugo. Ela quebra todo o jugo. Ela quebra todo o jugo. O nome de Jesus é maior do que qualquer jugo. O nome de Jesus é maior do que qualquer jugo. O nome de Jesus é maior do que qualquer coisa que possa se levantar contra nós. Senhor, nós olhamos para Ti nessa noite. Nós Te bendizemos, nós Te exaltamos. Nós mantemos os nossos olhos fixos em Ti. O Senhor é Rei desse lugar. Nós estamos olhando para Ti. Não estamos olhando para o lado, Senhor. Não estamos olhando para as pessoas. Não estamos olhando para as circunstâncias. Não estamos olhando para a política. Não estamos olhando, Senhor, para as dificuldades. Não estamos olhando para essas coisas, Senhor. Nós estamos olhando para Ti. Nós estamos Te bendizendo. Nós estamos Te exaltando. Nós estamos nos concentrando em Ti. E à medida que nós nos concentrarmos em Ti, Senhor, o Senhor responderá. O Senhor responderá. Ele é aquele que responde: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Eu sou aquele que responde. 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 Eu não sou um ídolo mudo. Eu não sou um ídolo mudo. Eu não sou um ídolo mudo. Os meus olhos não estão fechados para que eu não veja. A minha mão não está encolhida para que eu não abençoe. A minha boca não está travada para que eu não possa falar. Eu estou vivo e eu me movo com poder. Eu me movo com poder. Eu me movo com poder. Eu sou Rei. Eu sou Deus. Eu sou soberano. Eu não divido a minha glória com ninguém. Eu não divido a minha glória com ninguém. Eu não divido a minha glória com o diabo. Eu não divido a minha glória com o diabo. Ou você exalta a mim, ou você exalta o diabo. Ou você exalta a Deus, ou você exalta Mamon, que é o dinheiro. Eu não divido a minha glória. Eu não divido a minha glória. Eu não divido a minha glória. Eu sou Deus, soberano, eterno, excelso, sublime, magnífico, acima de todos, de eternidade a eternidade, o alfa e o ômega, o início e o fim. 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 Todas as coisas estão debaixo dos meus pés. Todas as coisas estão debaixo dos meus pés.
A minha unção quebra todo jugo. Pode começar a rir, porque a minha unção quebra todo jugo. A minha unção quebra toda tristeza. 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 Aleluia, 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 aleluia. Obrigada, Senhor. Nós reverenciamos a sua presença nesse lugar. 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 Aquele que é santo. Aquele que não muda. Aquele que é, que era, que há de ser. Nós reverenciamos a sua presença. Senhor, o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso para conceder documentações. Ei, não se preocupe com documentações. O Senhor é poderoso para conceder empregos. Ei, não se preocupe com emprego. O Senhor é poderoso para conceder aquilo que você precisa. Por que é que você está com medo? Por que é que vocês estão acanhados? Não é necessário. Não é necessário. Não é necessário. Se eu estou rindo, por que vocês não estão? Quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Obrigada, Senhor. Pai, não é no nosso sentimento, Senhor. Não é no nosso sentimento, Senhor. Os nossos sentimentos vão se curvar à presença. Os nossos sentimentos vão se curvar à presença. Aleluia. Nós reverenciamos ao Espírito de Deus. Esse é um lugar onde nós reverenciamos o Espírito de Deus. A reverência vai ficar da porta para fora. A irreverência vai ficar da porta para fora. Dias do Espírito. Abram seus ouvidos, são dias do Espírito. São dias do Espírito. São dias do Espírito. São dias do Espírito. São dias da presença. São dias da presença. São dias demais do Senhor. 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 Receba aquilo que você precisa. Porque são dias demais. 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 São dias demais. Uma nova unção. Uma nova unção. Vocês já foram cheios.
mas está na hora de vocês se encherem novamente. Uma nova unção. Porque a minha unção, ela quebra todo o jugo. Todo jugo. Todo jugo. Todo jugo. Aleluia. 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 Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Existe alguém aqui que ainda não conhece a Cristo, mas deseja conhecer? O Espírito Santo que te ajuda. Se estiver, levanta a mão e vem aqui na frente. Existe alguém? Aleluia. Existe alguém que precisa de cura? Porque a noite é hoje. Se você precisar, vem aqui na frente. Existe alguém? Aleluia. 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 Jean, dá um pouquinho de som para mim, para o Matheus e para a bateria, por favor. Só aumenta um pouco. Se puder, Miguel, aumentar um pouquinho. Irmãos, se você tiver alguma dúvida sobre o que está acontecendo, você pode nos procurar no final. Amém? Toca uma música, A Morte Vencer-te, mesmo sem cantar, só a banda. Liz, vem aqui comigo, Liz. Liz. Irmãos, tem momentos que a gente precisa correr. E quem já viu Liz correndo na igreja? Nós vamos dar 3 voltas na igreja, eu e ela correndo. Se você nunca correu, é a sua oportunidade. Eu quero pegar na sua mão agora. E apenas deixa o Espírito pegar você. Só venha comigo se você nunca correu. Tem momentos em que o Espírito pega junto. E simplesmente coisas são quebradas. Não precisa entender. Tem momentos onde você experimenta do Espírito. Aonde você experimenta do Espírito. Aonde a unção é quebrada todo jugo. É aonde está a sua prosperidade. É aonde está a sua cura. É aonde está aquilo que você precisa. Aleluia. Não tenha medo da unção. Não tem. Nós somos do Espírito. Aleluia. Aleluia. Aleluia.